Olha que o plano da banda podre do STF continua sendo o Nunes Marques, hein? Olha essa informação que saiu aqui do Léo Jardim, né? A gente já sabe que a delação premiada do Vorcaro é uma porcaria. Uma delação que é pro forma, que é só para ele tentar se livrar, para dizer que teve alguma coisa ali, conseguir algum acordo. Ele não quer entregar ninguém, ele não quer fazer nada demais, e não sei o que lá. E é lógico, isso é inadmissível, né? Se ele quer uma delação premiada, ele tem que, né, que mostrar informações, tem que mostrar coisas novas, né? Aí, agora, o pessoal do STF está se movendo para garantir que o plano, essa delação do Vorcaro seja aprovada, mesmo que o André Mendonça não aprove ela. Ou seja, né, a primeira coisa, tem que a Polícia Federal e a PGR aprovarem. A PGR, ela vai seguir o que o Xandão mandar, porque a PGR, o Goné, vocês sabem, é um fantoche do Moraes, né? Então a PGR, mas a PF, não sei se o pessoal tem poder sobre a PF, né? De qualquer forma, se o André Mendonça não aceitar a delação, eles têm um plano de recorrer à segunda turma. E aí, de novo, esperam que o Nunes Marques fique do lado da banda podre, tá? Inclusive, esse ataque contra o Ciro Nogueira pode ajudar isso. Vamos entender esse caso aqui. Eu acho que não vai funcionar, tá? Mas esse é o plano deles. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por Peter Não Compra Mais, agora só aluga, Brigoja e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Lauro Jardim, vocês sabem, é um rapaz de recados, tem uns recados interessantes aqui. O plano de defesa do Vorcaro se Mendonça rejeitar a delação do Master. Então tá aqui, ó. E se André Mendonça, relator do processo do Master no STF, não homologar a delação de Vorcaro? Então vamos lembrar o contexto disso daqui, tá? Lembra que alguns dias atrás, ministros do STF, sem nome, que a gente sabe que o nome é Alexandre de Moraes, reclamaram que o André Mendonça não gostou da delação do Vorcaro, porque a delação do Vorcaro estava muito boa, uma delação bonita, uma delação que tinha um monte de informações. Parece que o André Mendonça está querendo que o Vorcaro denuncie o Alexandre de Moraes. Não pode, não sei o que lá. Eu fiz um vídeo sobre isso, tá? Né? Ministros, entre aspas, sem nome no STF, que a gente sabe quem são esses ministros, é o Alexandre de Moraes, o Toffoli e o Gilmar Mendes, e talvez o Dino, né, teriam reclamado do André Mendonça não aceitar a delação do Vorcaro, né? E aí agora a gente tem informação aqui de qual que é o plano do Vorcaro. A defesa já avisou o ministro que recorrerá para que essa decisão fique com a segunda turma do STF, né? Ou seja, se o André Mendonça não aceitar a delação do Vorcaro, eles vão recorrer e pedir que a decisão seja da segunda turma do STF. Lá, além de Mendonça, apenas mais 3 votam, né? Porque o Toffoli tipicamente tem se declarado suspeito para votar em assuntos do Banco Master. Então, quem seriam os outros 3? Gilmar Mendes, Luiz Fux e Nunes Marques. O Luiz Fux, a gente sabe que vai votar com o Mendonça, então tem 2 votos a favor do Vorcaro, né? O problema é o seguinte, você tem o Gilmar Mendes, que vota de acordo com a conveniência do Alexandre de Moraes, e o Nunes Marques, e estão esperando que o Nunes Marques ajude ele nisso daí, principalmente depois das operações contra o Ciro Nogueira, tá? O pessoal tá lembrando aqui, ó, duas coisas que eu tô lembrando aqui, olha só. Essa delação parece mais uma peça de defesa do Vorcaro do que uma delação, né? Outro recado que tem aqui. Lembra que a gente falou no outro vídeo, né? Pessoas do STF estão reclamando. Quem são essas pessoas? É lógico que é o Alexandre de Moraes, né? Estão reclamando que o André Mendonça quer que o Vorcaro delate coisas. Não, porque ele tem que falar. Não tem que falar, porque porra, já tem informação de que teve troca de mensagem entre o Vorcaro e o Alexandre de Moraes no STF no dia da prisão do Vorcaro. Ele tem que dizer que era aquilo ali. É lógico que ele tem que informar isso. Não pode ficar sem dizer o que é aquilo, né? Enfim, aqui, ó, de uma autoridade diretamente envolvida com o processo de investigação do caso Master sobre a proposta de colaboração do Vorcaro. Essa delação parece mais uma peça de defesa do que uma delação. Ou seja, ele não está entregando porra nenhuma, ele está se defendendo nessa história. Por outro lado, a defesa de Vorcaro se queixa que André Mendonça exige relatos de falcatruas inexistentes, o que pode ser o prenúncio de um impasse, né? A gente sabe que o impasse é esse. O Vorcaro quer delatar, mas sem delatar muito, porque ele não quer entregar ninguém, na verdade, e ele morre de medo do Alexandre de Moraes. O André Mendonça quer a informação, né? Falcatruas inexistentes, segundo o Vorcaro, é que ele acha que ele não fez nada de errado, tá tudo certo.
Só que a polícia já deve ter prova de um monte de coisa, a polícia já tem um monte de prova de um monte de coisa, né? E estão pedindo que o Vorcaro explique essas coisas, né? E o Vorcaro não quer explicar essas coisas porque sabe que vai implicar o Alexandre de Moraes. É o caso clássico, né? Perguntaram para ele, o que aconteceu no dia da sua prisão que você conversou com o Alexandre de Moraes? Ele, não teve nada, não. O que eu falei, eu sabia aqui, eu não falei mais nada. Porque ele não quer implicar o Alexandre de Moraes. Mas o pessoal já sabe que teve troca de mensagem dele no dia da prisão dele. Então que negócio é esse? Como que concilia isso, né? Então essa é a luta do pessoal. Não é a luta só do Vorcaro, é a luta do Vorcaro, mais o Alexandre de Moraes, mais o Toffoli e o Gilmar Mendes. E talvez o Dino. Talvez o Dino esteja nessa história também. Aí agora, o problema deles é o André Mendonça. Desculpa, o problema deles é o Nunes Marques. Porque se o André Mendonça embarrear, eles jogam para a segunda turma e a decisão vai depender do Nunes Marques, né? Apesar de que eu fico nessa dúvida, tá? Porque, veja, na justiça prevalece o princípio de indúbio pro réu, né? Ou seja, se tiver na dúvida, a decisão deve prevalecer, deve favorecer o réu. Mas no caso de delação premiada, isso não está muito claro, porque a delação premiada é uma transação penal, uma forma de transação penal, né? Uma forma em que um lado entrega informações em troca de uma redução de pena. Então não tem um favorecimento claro aqui. E aí, nesses casos em que não tem favorecimento do réu, em tese, indúbio pró-sociedade, ou seja, em dúvida a sociedade, ou seja, contra o réu. Então, eu não sei não, tá? Essa desculpa deles aqui de que, vamos supor que o Nunes Marques vote a favor desse negócio, né? Ficaria empatado 2-2, mas nesse caso, indúbio pró-società, né? Então, ou seja, seria contra o Vorcaro. Mas não sei, sinceramente não sei como é que ficaria isso aqui. De qualquer forma, eles estão tentando jogar essa parada, né? Aqui, ó. Aí sai essa notícia no Estadão aqui. Nunes Marques, rei das festas, próximo ao Centrão, vai comandar o TSE nas eleições e não sei o que lá. Aí um artigo altamente elogioso aqui, mostrando que o Nunes Marques, ao contrário, né, ele não é só ligado ao Bolsonaro, ele foi indicado pelo Bolsonaro por pressão do Ciro Nogueira, né? Houve um negócio esse aqui, ou seja, o Nunes Marques ele deve coisa ao Ciro Nogueira aqui. Nunes Marques caiu na graça do Centrão pelas mãos do senador Ciro Nogueira. É por causa dessa relação íntima e notória que senadores pediram a suspeição do ministro para analisar a abertura da CPI do Master. Enfim, tem outros casos aqui que estão colocando esse negócio aqui da ligação do Nunes Marques com o Ciro Nogueira. E agora que o Ciro Nogueira tá na merda, eu sinceramente, se fosse o Nunes Marques, entendi o seguinte, olha, o Ciro Nogueira tá na merda, meu amigo, tá além de salvamento, não tem como salvar o cara. Ah, ele me ajudou a ser indicado aqui pro STF. Beleza, mas assim, se fosse um favor, eu fazia o favor, mas pedir para me suicidar junto com ele não rola, né? Então é outra história nisso daqui. Estão querendo cantar o Ciro Nogueira. Aquela ideia que eu falei para vocês, que já há algum tempo a banda podre tá cantando o Nunes Marques para entrar para ela também. Tem que tomar cuidado. Até aqui ele não entrou, até aqui ele tá bastante claro, né? Acusaram ele de usar aviãozinho, coisa e tal, mas ali no caso ele não tem nada contra o Nunes Marques, né? Mas esse é o ponto que eles estão fazendo aqui. Vamos ver qual vai ser o resultado dessa história. O Ciro Nogueira tá enrolado, meu amigo. O Ciro Nogueira não tem salvação pro cara, bicho. Sinceramente, o cara tá na merda. Ele, o Ibanez Rocha também, e o Cláudio Castro aqui no Rio também já estão na merda. Aqui, ó, Ciro Nogueira comprou triplex de 22 milhões em São Paulo um mês antes da emenda Master. E lembra, comprar triplex, a gente sabe agora que o modus operandi de pagar propina do Vorcaro era justamente dar imóveis para as pessoas, né? Arrumar um esquema lá para entregar um imóvel, não sei o que lá. Um imóvel de 22 milhões em São Paulo é um imóvel caro, bicho, não é imóvel barato não, é um bom imóvel, né? Eu não conheço qual é o imóvel não, mas ele ganhou lá um imóvel bom, né? Isso foi 26 dias antes de ele apresentar a chamada emenda Master, que fudia completamente com o fundo garantidor de crédito para ajudar o Banco Master, né? Ciro Nogueira e o Vorcaro estão enrolados nessa história, né? Aqui, ó, outra coisa engraçada que eles estão dizendo aqui é que o Vorcaro reinventou a propina usando cartões de crédito sem limite. Eu não sei não, tá? Isso não me parece uma coisa tão inovadora assim não, mas é possível realmente. É possível, sabe por quê? Porque ele é dono de banco. Então é fácil você emitir um cartão sem limite para alguém, para o próprio Vorcaro, e limitar e não desativar o antifraude lá para detectar, por exemplo, que não pode o Vorcaro gastar a mesma coisa em dois lugares diferentes, né? Então o antifraude pegaria. Mas no caso do banco do Vorcaro, o banco é do Vorcaro, o cartão é do Vorcaro, ele autoriza tudo, né? Então aqui, ó, ele reinventou a propina usando cartões de crédito sem limite. O banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Master, implantou um sistema de subornar pessoas, inclusive autoridades, segundo fontes próximas à investigação, que tem sido classificado como um crime perfeito.
Em vez de usar malas de dinheiro ou assemelhados, ele distribuía aos parceiros entre 80 e 90 cartões ilimitados, que permitiam pagar qualquer despesa, viagens luxuosas e cartões e coisa e tal, em nome do Vorcaro, ou seja, o cartão era no nome do Vorcaro, com o patrimônio do Banco Master garantindo o cartão. Então, ou seja, eram cartões que, pô, passa qualquer coisa, bicho. Aqui, ó, sem rastro, o crime é considerado perfeito porque os cartões estavam em nome do Vorcaro e eram emitidos pelo seu banco. Não deixavam rastros, né? Ou seja, ou os rastros ficavam no próprio banco do Vorcaro, que ele dava um jeito de sumir com isso, né? E aí, ou seja, o que acontece? Vamos supor, o Ciro Nogueira vai num lugar lá, ele quer alugar uma Ferrari para passar o final de semana. Ele vai lá com esse cartão, bota o cartão lá no nome do Vorcaro, né, digita a senha, ele tem a senha do cartão e coisa e tal, digita lá, passa, né, paga tudo, ele anda. É como se o Vorcaro tivesse alugado a Ferrari. A menos que tenha alguma outra trilha de documentos, de papéis para você investigar isso, foi o Vorcaro que alugou um carro, né? E tipicamente esse tipo de coisa, né, não funciona porque você tem um antifraude nos cartões, né? Se a mesma pessoa gasta uma coisa, sei lá, em São Paulo e em Brasília com diferença de 2 minutos, peraí, tem coisa errada. A pessoa não consegue sair de São Paulo e chegar em Brasília em 2 minutos, né? Mesmo um avião vai levar 2 horas. Então, ou seja, 2 horas nem tanto, sei lá, 1h30 pelo menos, né? Entre São Paulo e Brasília. Então, ou seja, não pode ter 2 gastos, um em Brasília e um em São Paulo, em pouco tempo. O antifraude do cartão pega isso. Mas o cartão é do banco, é dele. Ele decide, ele vai lá e autoriza, coisa e tal, e pronto. Então, ou seja, né, isso é realmente uma coisa problemática, isso daí, né? E parece que a CPMI já sabia disso. Investigou esse roubo, sabia que esse daí, mas justamente pediu o comparecimento da Visa e da Mastercard, mas o pedido foi rejeitado justamente por conta disso. Isso é mais uma coisa que não está na delação do Vorcaro. Eles querem que ele diga quem é que eram os beneficiários desses cartões distribuídos, né? Aqui, ó, conta dos cartões de Vorcaro usados por parceiros chega a 104 milhões, né? E aí que eu falo para vocês, o pessoal está reclamando que não, mas o André Mendonça quer relatos de falcatruas inexistentes. Não, meu amigo, ele já tem informação que teve a falcatrua, já sabe que teve a falcatrua, quer que o Vorcaro explique lá a coisa, para quem que foi esse negócio, já sabe que é falcatrua isso daí, né? Ou seja, esse é o dilema que está nesse momento, porque eu não duvido nada que um desses cartões esteja com certo cabeça de piroca conhecido lá em Brasília, né? E daí, né, pega mal para ele, né? Por isso que não, inexistente, não existiu isso não, mentira, né? Enfim, essa é a situação está bastante complicada para o Ciro Nogueira e o caminho Nunes Marques. Abandona o Ciro Nogueira, cara, sinto muito, bicho. Ciro Nogueira já era, tem chance não. Do jeito que está enrolado aqui, né? Até a campanha do Flávio também está se preparando para explorar o passado lulista do Ciro Nogueira, dizendo que Ciro Nogueira foi mais tempo ligado ao Lula do que ao Bolsonaro. Ele realmente foi ministro do Bolsonaro, mas ele passou muito mais tempo ligado ao Lula do que ao Bolsonaro, né? Isso que é a beleza da coisa no final das contas, né? Repara, ele foi ligado ao Bolsonaro pai, não ao Flávio Bolsonaro em si. O Flávio Bolsonaro não tem nenhuma ligação com o Ciro Nogueira, nenhuma ligação mesmo, né? E no final das contas, é isso que mostra a dificuldade que o Lula tem nessa história. Toda essa coisa de nojeira do Centrão, do Ciro Nogueira, de outras figuras também, Rueda, coisa e tal, tá no governo Lula. E não no governo Lula antigo, não. Nesse atual também. Lembra que o PP e o União Brasil fazem parte da base de apoio do Lula neste governo atual, tá? Agora que eles estão abandonando o governo, mas fazem parte da base de sustentação do governo agora. Repara como é que fica complicado para o Lula se livrar disso, muito mais do que para o Flávio Bolsonaro. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.